Spade Cooley. No vibrante cenário da música americana das décadas de 1940 e 1950, Spade Cooley reinava supremo como o rei do western swing. Suas performances eletrizantes e a combinação inovadora de música country com big band e jazz cativaram o público, atraindo milhões para seus concertos esgotados e seu popular programa de televisão, The Spade Cooley Show. Sua canção de sucesso, Shame on You, tornou-se um hino definidor da era, solidificando seu status como um nome conhecido. No entanto, por trás da presença carismática de Cooley no palco, escondia-se um homem consumido pelo ciúme e pela raiva. Sua vida pessoal turbulenta foi marcada pelo alcoolismo e um temperamento volátil, características que acabariam levando a um dos crimes mais chocantes da história de Hollywood. Em abril de 1961, a esposa de Cooley, Ella May, informou-o de sua intenção de deixá-lo. Enfurecido com sua decisão, Cooley entrou em um frenesi violento. Em um ato horrível de brutalidade, ele espancou Ella May até ela perder a consciência, pisoteou seu corpo e a queimou com cigarros, tudo enquanto sua filha de 14 anos, Melody, era forçada a assistir. Cooley ameaçou acabar com a filha se ela não testemunhasse o ataque brutal. O julgamento que se seguiu foi um espetáculo mediático, com Melody testemunhando contra o pai no tribunal. Cooley foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. Apesar de seu crime hediondo, ele recebeu uma liberação temporária em 1969 para se apresentar em um concerto beneficente. Tragicamente, ele sofreu um ataque cardíaco fatal nos bastidores, encerrando sua vida aos 59 anos. Mabel Normand. Mabel Normand surgiu como uma das estrelas mais brilhantes da era do cinema mudo. Uma atriz, diretora e roteirista pioneira, cujas colaborações com Charlie Chaplin e Mack Sennett definiram a comédia no início de Hollywood. No final da década de 1910, ela havia fundado sua própria produtora e estrelado em filmes como Mabel's Strange Predicament, que introduziu o icônico personagem vagabundo de Chaplin. No entanto, sua carreira e legado foram irrevogavelmente manchados por uma série de escândalos que a entrelaçaram com crimes não resolvidos e incidentes violentos, lançando uma sombra sombria sobre sua fama outrora deslumbrante. O primeiro escândalo estourou em 1922 com o caso não resolvido de seu amigo próximo, o diretor William Desmond Taylor. No dia 2 de fevereiro, Taylor foi encontrado morto a tiros em sua casa, apenas horas depois de Normand tê-lo visitado para pegar livros emprestados. Embora a polícia rapidamente a tenha descartado como suspeita, a frenesi da mídia em torno do caso, combinado com boatos sobre seu uso de drogas e laços com o submundo de Hollywood, destruiu sua reputação. Uma teoria, posteriormente popularizada pelo autor Robert Jarrow, alegava que Taylor foi eliminado por fornecedores de drogas conectados a Normand após ele ameaçar expor suas operações. Apesar de não haver provas concretas, o escândalo cimentou sua imagem como uma viciada em drogas e contribuiu para o declínio de sua carreira. 2 anos depois, outra tragédia aconteceu. Em 1924, o motorista de Normand, Joe Kelly, usou sua pistola para atirar no corretor de petróleo milionário, Cortland S. Dines, com quem ela tinha um envolvimento romântico. Embora Kelly tenha alegado legítima defesa, o incidente levou à proibição dos filmes de Normand em Ohio e manchou ainda mais sua imagem pública. Neste momento, suas lutas contra o alcoolismo e a tuberculose haviam cobrado um preço severo, forçando-a a se aposentar dos filmes em 1926 aos 33 anos. A associação de Normand com Roscoe Fatty Arbuckle, cuja carreira foi arruinada pela morte da atriz Virginia Rappe em 1921, também a assombrava. Embora não tenha sido diretamente implicada na morte de Rappe, sua parceria profissional levou ao boicote de seus filmes durante os julgamentos de Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi uma das figuras mais proeminentes da era do cinema mudo. Um comediante corpulento e versátil, cuja destreza física e timing cômico cativaram públicos em todo o mundo. No início da década de 1920, ele já havia alcançado fama como estrela e diretor principal, trabalhando com lendas como Mabel Normand, Charlie Chaplin e Buster Keaton. Ainda assim, a carreira e o legado de Arbuckle foram irrevogavelmente destruídos por um único escândalo que abalou Hollywood e a nação. Em setembro de 1921, durante uma festa de fim de semana no Hotel St. Francis, em São Francisco, Arbuckle foi acusado de estuprar e inadvertidamente matar a atriz Virginia Rappe. As acusações, baseadas em relatos de testemunhas duvidosos, levaram a um julgamento sensacionalista orquestrado por promotores politicamente ambiciosos e alimentado pela cobertura sensacionalista da mídia, orquestrada pelo magnata dos jornais William Randolph Hearst. Apesar de 3 julgamentos, 2 resultando em júris sem veredicto e o terceiro em absolvição completa, a reputação de Arbuckle já estava irreprone.
danificado. A declaração do júri após sua absolvição dizia: a absolvição não é suficiente para Roscoe Arbuckle. Sentimos que uma grande injustiça foi feita a ele. No entanto, o dano estava feito. Os estúdios de Hollywood colocaram Arbuckle na lista negra, e seus filmes foram banidos dos cinemas. Ele foi forçado a trabalhar sob pseudônimos, dirigindo curtas-metragens para o produtor Joseph M. Schenck, usando o pseudônimo William B. Goodrich, embora ele tenha conseguido um retorno limitado estrelando em uma série de comédias de 2 rolos no final da década de 1920, sua carreira nunca recuperou seu antigo prestígio. A vida pessoal de Arbuckle também sofreu. Sua esposa, Alice Mann, com quem se casou em 1921, ficou ao seu lado durante os julgamentos, mas o estresse do escândalo afetou seu relacionamento. Em 1925, eles se divorciaram. A saúde de Arbuckle deteriorou-se rapidamente, e ele morreu de um ataque cardíaco em 1933 aos 46 anos. Errol Flynn. Errol Flynn, o carismático ator nascido na Austrália que dominou a era de ouro de Hollywood com seus papéis de espadachim em filmes como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood, era tão famoso por suas façanhas na tela quanto por suas aventuras fora dela. Sua reputação como conquistador e aventureiro foi tanto uma bênção quanto uma maldição, culminando em um dos escândalos mais sensacionais da época. No final de 1942, Flynn foi acusado de 2 crimes de abuso contra Betty Hansen, uma aspirante à atriz de 17 anos, e Peggy Satterley, uma dançarina de 15 anos. As meninas alegaram que Flynn as havia seduzido durante incidentes separados. As acusações foram feitas sob as rigorosas leis de idade de consentimento da Califórnia, e o caso rapidamente se tornou um frenesi da mídia, alimentado pela notória imagem de playboy de Flynn e sua famosa frase: "Eu gosto do meu uísque velho e das minhas mulheres jovens." O julgamento de Flynn no início de 1943 foi um espetáculo de sua época. Sua equipe de defesa, liderada pelo renomado advogado Jerry Geisler, desacreditou as acusadoras ao expor seus relacionamentos passados com homens casados e abortos, retratando-as como mentirosas oportunistas. Após 13 horas de deliberação, o júri, composto por 9 mulheres e 3 homens, absolveu Flynn, com um jurado comentando famosamente: "Nós apenas sentamos e olhamos para ele adoravelmente." O veredicto foi recebido com júbilo pelo público. Muitos fãs o viam como um charmoso desonesto em vez de um criminoso. No entanto, o impacto do julgamento perdurou. Embora a carreira de Flynn inicialmente tivesse resistido à tempestade, ele continuou a atuar em filmes como Gentleman Jim e Objective. O escândalo reforçou as percepções sobre sua vida privada imprudente. Na década de 1950, sua saúde e reputação haviam se deteriorado devido ao alcoolismo, problemas financeiros e uma série de namoradas mais jovens, incluindo seu romance final com a Beverly Adland, de 15 anos, que ele conheceu pouco antes de sua morte em 1959. John Drew Barrymore. John Drew Barrymore era membro da lendária família Barrymore de Hollywood, filho do icônico ator John Barrymore e da estrela do cinema mudo Dolores Costello. A vida precoce de Barrymore foi definida pela discórdia familiar. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 18 meses de idade, e ele afirmava ter visto seu pai apenas uma vez depois disso. Sua mãe, determinada a protegê-lo dos perigos de Hollywood, enviou-o para a Academia Militar St. John's e esperava que ele seguisse para a faculdade. No entanto, Barrymore se rebelou, assinando um contrato cinematográfico aos 17 anos e estreando em The Sundowners. Sua carreira inicialmente mostrou promessa, com papéis principais em filmes como High Lonesome e Quebec. No entanto, sua natureza rebelde e impaciência com o ofício levaram a repetidos fracassos, incluindo abandonar papéis e alienar diretores. No final da década de 1950, a vida pessoal de Barrymore começou a desmoronar. Ele se casou com a atriz Cara Williams em 1952, mas a união deles foi manchada pelo alcoolismo e infidelidade dele. Ele foi preso várias vezes por embriaguez e agressão conjugal, incidentes que humilharam sua família e mancharam o nome Barrymore. Depois de se divorciar de Williams em 1959, ele se casou mais 3 vezes, cada casamento terminando em divórcio. Seus problemas legais se agravaram na década de 1960, com prisões por posse de drogas e infrações de tráfego, prejudicando ainda mais sua carreira. Em 1958, ele mudou seu nome para John Drew Barrymore na tentativa de reviver sua carreira, estrelando em filmes de baixo orçamento como High School Confidential, em 1958, e Never Love a Stranger, em 1958. Embora ele tenha encontrado sucesso breve no cinema italiano, seu comportamento errático e abuso de substâncias continuaram a ofuscar seu trabalho. Na década de 1970, ele se tornou recluso, desaparecendo na selva para viver uma existência nômade e degradada.
Paul Kelly. Paul Kelly, um protagonista carismático das décadas de 1920 e 1930, construiu uma carreira próspera no teatro e no cinema, com sua aparência robusta e presença marcante. No entanto, sua vida teve uma reviravolta dramática em 1927, quando ele se envolveu em um triângulo amoroso fatal que cativou a nação. Kelly estava romanticamente envolvido com a atriz Dorothy McKay, que era casada com o ator Ray Raymond. As tensões entre Kelly e Raymond explodiram em uma violenta confrontação em 16 de abril de 1927, durante a qual Kelly, sob efeito do álcool, atacou Raymond, deixando-o com ferimentos fatais. Raymond morreu dias depois, e Kelly foi acusado de homicídio culposo. O julgamento tornou-se uma sensação na mídia, com as cartas de amor de Kelly para McKay apresentadas como prova e a própria McKay acusada como cúmplice por tentar encobrir o crime. Apesar de suas alegações de amor fraterno por Kelly, o casal se casou em 1931, pouco depois da libertação de Kelly da prisão, onde cumpriu 25 meses por bom comportamento. A carreira de Kelly inicialmente parecia estar condenada, mas ele desafiou as expectativas ao retornar à atuação. Ele apareceu em produções da Broadway como Broadway Through a Keyhole, em 1933, e ganhou um prêmio Tony por Command Decision, em 1948, compartilhando a honra com Henry Fonda e Basil Rathbone. A resiliência de Kelly foi notável. Ele fez a transição para papéis coadjuvantes em filmes como The President Vanishes, em 1934, e Song and Dance Man, em 1936, ganhando elogios por suas performances duronas. Em uma reviravolta surreal, ele mais tarde interpretou o diretor da prisão de San Quentin, Clinton Duffy, em Duffy of San Quentin, em 1954, a mesma prisão onde ele havia estado preso. Apesar do seu sucesso, a vida pessoal de Kelly permaneceu turbulenta. Após a morte de McKay em 1940 devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro, ele se casou com Claire Owen em 1941. Ele morreu de um ataque cardíaco em 1956 aos 57 anos, deixando um legado de triunfo sobre a adversidade e uma carreira que desafiou as probabilidades. Ray Raymond. Raymond, um ator encantador conhecido por seu trabalho em comédias musicais e filmes antigos, teve um fim trágico em 1927 quando seu casamento com Dorothy McKay se envolveu em um escândalo mortal. O caso da esposa dele com Paul Kelly levou a uma confrontação acalorada entre os dois homens, culminando na agressão violenta de Kelly a Raymond. Raymond, que era menor e menos imponente fisicamente do que Kelly, sucumbiu aos ferimentos, morrendo dias depois. O incidente chocou Hollywood e o público, lançando uma sombra sobre a carreira e o legado de Raymond. Enquanto Kelly enfrentou julgamento e cumpriu pena por homicídio culposo, McKay foi condenada como cúmplice após o fato e cumpriu 10 meses de prisão. A morte de Raymond tornou-se um símbolo do poder destrutivo das intrigas românticas de Hollywood, destacando a fascinação da época por escândalos e delitos de celebridades. Embora sua carreira tenha sido interrompida, a história de Raymond continua sendo um lembrete comovente do custo humano da fama e das consequências muitas vezes trágicas dos conflitos pessoais vividos sob os olhos do público. Barbara Payton. Barbara Payton, uma loira impressionante com uma carreira promissora no final dos anos 40 e início dos anos 50, apareceu em filmes como Kiss Tomorrow Goodbye, em 1950, ao lado de James Cagney, e Bride of the Gorilla, em 1951. Ainda assim, sua vida entrou em caos devido a uma série de escândalos e lutas pessoais. Seu envolvimento em um tumultuado triângulo amoroso com os atores Franchot Tone e Tom Neal levou a uma violenta altercação em 1951, onde Neal brutalmente agrediu Tone, prejudicando a carreira de ambos os homens. O comportamento errático de Payton e o abuso de substâncias desestabilizaram ainda mais sua carreira. A Universal Studios a dispensou após rumores de um caso com Bob Hope, enquanto as batalhas legais de Tone e Neal por suas afeições viraram manchete. No meio da década de 1950, ela enfrentou ruína financeira, problemas legais, incluindo acusações por passar cheques sem fundos e prisões por intoxicação pública. Seus esforços para reviver sua carreira na Inglaterra e no teatro falharam, e ela acabou se retirando para uma vida de isolamento e pobreza, vivendo na miséria em Los Angeles. O trágico fim de Payton em 1967, aos 39 anos, causado por uma combinação de alcoolismo e abuso de drogas, marcou o capítulo final de uma carreira que uma vez prometia, desfeita pelos demônios pessoais e pelo implacável holofote de Hollywood. Sua história permanece como um exemplo assombroso de como as pressões da fama e as expectativas sociais podem destruir até as estrelas mais brilhantes. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, uma figura imponente da era do cinema mudo, colaborou com Mabel Normand em Icônicos,
Filmes como Mabel's Strange Predicament, em 1914, que marcou a estreia do seu lendário personagem Tramp. A parceria deles ajudou a definir a comédia do início de Hollywood, com as atuações animadas de Norman complementando o humor físico de Chaplin. No entanto, a vida pessoal de Chaplin foi marcada por escândalos e controvérsias políticas. Em 1921, ele enfrentou um processo de paternidade da atriz Carlisle Hicks, embora o caso tenha sido posteriormente arquivado. Seu quarto casamento em 1943 com a jovem de 18 anos Una O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill, gerou críticas devido à diferença de idade de 36 anos entre eles. Durante a era da lista negra de Hollywood, Chaplin foi investigado pelo FBI sob J. Edgar Hoover por supostas ligações com o comunismo e atividades anti-americanas. Em 1942, ele foi acusado de violar a lei Mann por transportar sua esposa de 16 anos, Lita Gray, entre estados para fins imorais. Embora absolvido, o julgamento prejudicou sua reputação. Em 1952, Chaplin foi recusado a reentrada nos Estados Unidos após uma viagem ao exterior e acabou se estabelecendo na Suíça. Apesar de suas controvérsias, seu legado artístico perdura, com filmes como Tempos Modernos em 1936 e O Grande Ditador em 1940, consolidando seu status como um gênio cinematográfico. Frances Farmer, uma estrela rebelde de Hollywood das décadas de 1930 e 1940, alcançou a fama em filmes como Come and Get It, em 1936, e The Toast of New York, em 1937. Sua resistência ao controle dos estúdios e sua natureza franca colidiram com as normas conservadoras da época. Em 1940, após uma série de prisões por embriaguez pública e direção imprudente, Farmer foi internada involuntariamente em uma instituição mental no estado de Washington. Sua família e o estúdio alegaram que ela sofria de esquizofrenia, mas muitos acreditavam que sua internação foi um castigo por sua não conformidade. Durante seus 12 anos de confinamento, Farmer enfrentou rumores de lobotomia e tratamentos severos. Seu caso se tornou um símbolo do lado sombrio de Hollywood, expondo a exploração da indústria sobre artistas vulneráveis. Lançado em 1952, ela trabalhou no teatro e na televisão, mas nunca recuperou seu antigo estrelato. Ela morreu em 1970 aos 57 anos. Sua história de vida foi dramatizada no filme Frances de 1982, estrelado por Jessica Lange, que destacou sua luta contra o controle do sistema de estúdios. Jennings Lang, um agente e produtor proeminente de Hollywood, se envolveu em um escândalo sensacional em 1951, quando o produtor de cinema Walter Wanger atirou nele fora do escritório de Lang, suspeitando de um caso com a esposa de Wanger, a atriz Joan Bennett. O incidente ocorreu depois que Wanger contratou um detetive particular e descobriu evidências do relacionamento deles. Lang sobreviveu ao tiroteio, que o atingiu na coxa e na virilha, e Wanger alegou insanidade temporária, cumprindo apenas 4 meses de prisão. O escândalo cativou a mídia, com Bennett defendendo Lang publicamente, enquanto a carreira de Wanger declinou. Lang, no entanto, recuperou-se profissionalmente, produzindo filmes importantes como Aeroporto 1975 em 1974 e Terremoto em 1974. Seu casamento com Flora Pan, que o apoiou publicamente durante o escândalo, terminou tragicamente quando ela morreu de um ataque cardíaco meses depois que a controvérsia diminuiu. Mais tarde, Land casou-se com a atriz Monica Lewis e continuou sua carreira de sucesso até sua morte em 1996. O escândalo inspirou o filme de 1960, Se Meu Apartamento Falasse, que ganhou 5 Oscars, incluindo o de melhor filme. Marie McDonald, uma atriz loira impressionante dos anos 1940, cativou o público com sua beleza, mas tornou-se infame por sua vida pessoal tumultuada e disputas legais. Após alcançar a fama em filmes como The Saxon Charm em 1942 e The Falcon's Alibi em 1946, sua carreira foi ofuscada por escândalos. Em 1947, ela desapareceu por 5 dias, alegando ter sido sequestrada e agredida, apenas para depois admitir que havia inventado a história para encobrir um caso. O incidente foi manchete e prejudicou sua reputação. Os casamentos de MacDonald adicionaram à sua notoriedade. Ela se casou 5 vezes, incluindo uma união tumultuada com o líder de banda Larry MacDonald, de quem se divorciou após alegações de violência doméstica. Em 1950, ela foi presa por dirigir embriagada e posteriormente enfrentou acusações de furtar em lojas e de passar cheques sem fundos. Seus anos finais foram marcados por ruína financeira e alcoolismo. Ela morreu em 1971 aos 49 anos, seu legado manchado pelos mesmos escândalos de tabloide que outrora a levaram à fama. Robert Blake.
Robert Blake, um ex-ator mirim que se tornou estrela ganhadora do Emmy com Baretta em 1975, viu sua carreira desmoronar após ser acusado de acabar com sua esposa, Bonnie Lee Bakley, em 2001. Bakley foi baleada enquanto estava sentada no carro de Blake, do lado de fora de um restaurante em Los Angeles. Os promotores alegaram que Blake a matou para obter a custódia da filha deles, Rose. Após um julgamento sensacional, Blake foi absolvido em 2005, mas um júri civil posteriormente o considerou responsável pela morte de Bakley, ordenando que ele pagasse $30 milhões em indenizações. O caso permanece sem solução, com teorias variando de um roubo mal executado a um atentado encomendado por Blake. Suas batalhas legais e o passado controverso de Bakley, ela tinha namorado anteriormente o filho de Marlon Brando, Christian, mantiveram o caso em destaque. A carreira de Blake nunca se recuperou e ele morreu em 2023 aos 89 anos, seu legado para sempre ligado a um dos mistérios mais duradouros de Hollywood. Ted Healy. Ted Healy, o genial comediante por trás do original Três Patetas, era uma figura polarizadora conhecida por sua sagacidade afiada e temperamento volátil. Ele descobriu Moe, Larry e Curly na década de 1920, lançando suas carreiras, mas frequentemente entrando em conflito com eles sobre crédito e pagamento. Em 1937, a morte de Healy tornou-se um mistério em Hollywood. Os relatos variam. Alguns afirmam que ele foi espancado por 3 estudantes universitários após uma briga de bar no Trocadero Night Club, enquanto outros alegam que ele foi morto pelo ator Wallace Beery, pelo produtor Albert R. Broccoli e pelo gangster Pat DiCicco, com a MGM encobrindo o incidente. O estúdio supostamente enviou Beery para a Europa para evitar escrutínio, fabricando a história dos 3 rapazes universitários. A morte de Healy continua inexplicada, mas seu papel na formação do legado dos estúdios perdura. Sua vida controversa e fim enigmático refletem o lado mais sombrio dos primeiros dias de Hollywood, onde escândalo e segredo frequentemente se entrelaçavam. Wallace Beery. Wallace Beery, um ator carismático da MGM conhecido por papéis em filmes como The Big House, em 1930 e Viva a Vila, em 1934, esteve envolvido em controvérsias devido aos seus relacionamentos com mulheres muito mais jovens. Em 1916, ele se casou com a atriz de 16 anos Gloria Swanson, no aniversário de 17 anos dela. Uma união que ela mais tarde descreveu como um pesadelo. Swanson afirmou que Beery era repulsivo e que o casamento deles terminou após 2 anos devido ao comportamento abusivo dele e à hospitalização dela por estresse. As travessuras fora da tela de Beery, incluindo um histórico de infidelidade e boatos de alcoolismo, contrastavam fortemente com seu charme na tela, ofuscando sua indicação ao Oscar por The Champ em 1931. Apesar do seu sucesso, sua vida pessoal permanece uma nota obscura na história de Hollywood. Walter Wanger. Walter Wanger, um produtor célebre por trás de filmes como Joana d'Arc em 1948 e Cleópatra em 1963, tornou-se infame em 1951 quando atirou no agente Jennings Lang, suspeitando de um caso com sua esposa, a atriz Joan Bennett. Wanger, que havia contratado um detetive particular para seguir Bennett, confrontou Lang em um estacionamento de Beverly Hills, atirando nele na coxa e na virilha. Acusado de agressão, Wanger alegou insanidade temporária e cumpriu 4 meses de prisão. Embora o escândalo tenha manchado sua reputação, ele se recuperou profissionalmente, produzindo filmes vencedores do Oscar como Quero Viver em 1958. O incidente inspirou o filme de 1960, Se Meu Apartamento Falasse, que ganhou 5 Oscars, incluindo Melhor Filme. William Desmond Taylor. O caso do diretor William Desmond Taylor em 1922 continua sendo um dos maiores mistérios de Hollywood. Encontrado baleado em sua casa, a morte de Taylor implicou várias figuras, incluindo Mabel Normand, que foi a última pessoa a vê-lo vivo. Normand, uma amiga próxima e suposto interesse romântico, enfrentou o escrutínio devido ao seu uso de drogas e ligações com figuras do submundo. Outros suspeitos incluíam a mãe da atriz Mary Miles Minter, que supostamente desaprovava o relacionamento de Taylor com sua filha, e associados obscuros como Edward Sands, assistente de Taylor, que desapareceu após o assassinato. O caso não resolvido destruiu a carreira de Normand e destacou a obsessão da época por escândalos. O assassino de Taylor nunca foi identificado, deixando seu legado envolto em tragédia e especulação.